Se não bastasse a câmera de vídeo monitoramento instalada sem conhecimento na torre da igreja. Pior que é vergonhoso, Júlio. É vergonhoso até falar disso, viu? É vergonhoso para nós. Porque o nosso querido foi obrigado a fazer um documento para tirar todas as comunidades do interior. Para votar na... Para não votar e nem ser votado. Porque... Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Uma entrevista exclusiva com o ex-presidente do Hospital Nossa Senhora da Paz de Água Doce, o Eliseu Vieselli, o Lili. Ele fala e faz revelações exclusivas, nunca antes reveladas, sobre a administração do Hospital de Água Doce, um hospital filantrópico, com interferência do poder público de Água Doce. Por que até hoje, há praticamente quase um ano, o hospital está sem presidente e sem diretoria? É o que você vai saber a partir de agora. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Estou com o Lili Vieselli, ele que foi presidente do Hospital Nossa Senhora da Paz por 2 mandatos consecutivos, por mais de 4 anos. 4 anos e 2 meses, né, Lili? Isso aí. Lili, fazendo uma varredura, né, desses 2 mandatos. Primeira coisa, antes da gente entrar em vários outros assuntos importantes, o porquê que o hospital está sem presidente até agora. O hospital está sem presidente até agora, Júlio, porque eu tive, no que venceu o mandato dessa diretoria, foi estendido o prazo para nós fazer uma nova eleição. Essa nova eleição, o que eu vi? Tinha que mexer no estatuto para dar vez e voz para o povo. É muito limitado o número de votantes. E foi entrado a Silvia, a Amanda, não sei de quem, entrou com uma liminar pedindo meu afastamento imediato, sem eu poder mais botar o pé lá no hospital. Inclusive, a advogada que estava defendendo na outra chapa é a advogada presa, né? Isso. E tu fazia parte dessa chapa, concorrendo, mas mesmo você não podia mais como presidente, né? Isso, eu estava como vice, porque na época, quem procurou nós foi o Tete e o Alex. Procuraram nós e se proporam em ajudar essa chapa, que eles não iam montar uma chapa. Que foi uma palhaçada. No domingo, a prefeita atrasou a reunião do CDL, que tinha a nova posse da diretoria para montar a chapa ali na Câmara de Vereadores. Foi a maior palhaçada que eu vi. Porque se eles quisessem pegar o hospital, não precisava vir conversar. Tivesse chegado e falado e montado uma chapa. O hospital não é meu. O hospital é do povo. Mas, falando nisso, na tribuna da Câmara de Vereadores, recentemente, quando tu ainda era presidente, tu disse que o hospital corria até risco de fechar. E que, outra coisa, é que no primeiro mandato da prefeita, ela fez um contrato de comodato, né? E que era para deixar o hospital. Isso. O que eles fizeram? Em novembro do ano passado, eles mudaram parte só para o prédio novo de um aliado político. Isso. Pagando mais de 5 mil reais de aluguel por mês. Gastaram praticamente 100 mil reais para fazer toda a instalação que tinha lá para se adequar, porque era uma sala inadequada para o uso. O pessoal tem que pegar o elevador, subir e ir para o primeiro andar. Preferiram não ajudar o hospital, porque, como eu te disse, você fazer um contrato que nem aquele incomodata, para mim não é contrato, é roubo. É roubo, para mim não é contrato. Ou seja, o hospital, de que ano que foi? 2010? 2012. 2012. Não recebeu nem um centavo? Nem um centavo de tudo aquelas 33 salas que eles estão usando. E pagavam luz e água, pelo menos? Sim. Que é o mínimo. É o mínimo. E a questão de recursos, Lili? O município pagava, segundo uma entrevista que eu tive um cafezinho com o secretário da administração, o Preto Gemelli, ele falou que, na verdade, o hospital nunca recebeu tanto dinheiro como está recebendo. Um dia ele me disse que ele queria continuar e tal.
sou muito amigo dele. Uhum. Ele não tem problema nenhum. Daí, passou mais um tempo, eu chamei ele e disse, então vamos fazer assim, ó. Vamos juntar o nosso grupo com o de vocês, não é? Vamos juntar para que a hora que tem a reunião, todo mundo senta, conversa, ele não me deu resposta, tal, depois conversamos de novo, e até que ele me disse, não, a diretoria definiu que nós vamos para a eleição e não, tal. Lili, mas não. E, na verdade, depois eu acho que ele tem desentendimento com o irmão dele, né? Ele tem, que o Elias era para ser um dos... Não. Da coisa lá. Eu sei que ia ter uma segunda chapa, que quem me procurou foi a Silvia. A Silvia. Justamente se eu tinha o edital, as coisas e tal, daí eu passei para ela. Eu não sei se ela chegou a pedir para o hospital no passado. Não, mas o Elias nem tem condição por exemplo, se fosse para fazer uma outra chapa, a gente ia buscar uma pessoa aí. O nosso objetivo, a administração já tem muita coisa para cuidar. Né? E outra, ele estava se propondo, então deixa. Agora, o que a gente precisava era ter o pessoal da administração lá dentro para justamente discutir as coisas. Né? Discutir e buscar situações lá fora. Ele falou que só uma bancada que os deputados trouxeram, né? Deputados, senadores trouxeram verbas para o hospital nesse 1 ano e meio, né? Foi uma coisa que ele deixou bem claro isso aí, que na verdade ele quebrou o protocolo, né? Não era para ele estar indo lá para falar isso, era para homenagear, mas chegou lá e ele... Sim, ele fica mordido. Acontece assim... Dizendo que o hospital só tinha um partido político, mas não era, o hospital era para todos e tal. Se você buscar lá atrás, quando o PP tocava aqui, quem passava recurso lá para o hospital era o Jorginho, era o nosso pessoal. Para que faz isso? Para não canalizar para a prefeitura. É uma coisa, isso é uma coisa, na verdade, é uma questão política. Recebeu, mas não deles, recebeu de verba que essa diretoria nossa correu atrás. Essa diretoria correu atrás. Foi uma diretoria massacrada, Júlio. Uma diretoria massacrada. Eu, quando fui contra a psiquiatria, essa prefeita fez de tudo para me ferar. Eu lembro, pessoal, tá aqui, a gente vai relembrar aqui uma das matérias do Minha Água Doce, que eu entrevistei inclusive a ex-secretária da Saúde, a Patrícia de Faria, sobre essa polêmica do hospital ter uma ala completa para psiquiatria aqui no nosso município. Algo que gerou muita polêmica na época. Vamos rever agora. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Estamos em frente ao Hospital Nossa Senhora da Paz, aqui de Água Doce, onde a secretária da Saúde aqui de Água Doce, a Patrícia de Faria, em entrevista ao portal Minha Água Doce, confirmou que partiu dela a sugestão para que o governo do estado credencie leitos de psiquiatria aqui no Hospital Nossa Senhora da Paz de Água Doce. Na época, como mudou a regional, veio o Maico da regional, nós não aceitemos porque é inviável para o município. E eu sempre falei, eu quero uma coisa que seja boa para o hospital e boa para o município, não boa para o município só. E psiquiatria não é boa para esse local que nós estamos ali. O melhor seria leitos, então, de longa permanência. Mas a atual secretária de saúde falou em uma reunião que é melhor ter um leito para drogado do que por acamado. Porque do drogado você cede, ele não incomoda. O acamado, você tem que dar comida, você tem que trocar fralda. Aí foi o meu questionamento. Qual que foi o intuito da construção desse hospital? Qual que foi o intuito? Ainda mais que Água Doce é uma cidade com muitos idosos também, né? Com certeza, eu já estou entrando na terceira idade, Júlio. Então, isso que a gente vê, essa que é a minha preocupação, e sempre foi isso. A partir que eu barei esses projetos por 3 vezes, essa administração fez de tudo para ferrar nós. Fez de tudo. Foi uma diretoria massacrada. Tanto é que eu digo e falo para todo mundo, se ela apresentar 1 centavo que ela trouxe para o hospital, nós vamos fazer campanha para ela. Ela e os 5 vereadores dela.
E assim, Lili, teve uma verba vinda do PT? Teve. Que ver, Júlio, no terceiro dia, não me lembro se foi segundo ou terceiro dia, a prefeita chamou o Barbosa, na sala dela. Por isso que eu digo, Barbosa, que seja homem e fale a verdade. Ela falou o seguinte: Barbosa, o que está acordado, está acordado. Os 100 mil eu quero 30 dias de prazo para passar para o hospital. Esse dinheiro passou 30 dias, Júlio, ela foi lá cobrar ela pediu mais 30. Depois pediu mais 30, pediu mais 60 dias, foi dado. Chegou num ponto que já era mês de agosto e nós não tínhamos recebido esses 100 mil. E daí eu fui lá cobrar a prefeita, ela simplesmente disse que já tinha pagado e saiu da sala dela e me deixou comendo mosca lá. Aliás, esse não é o único caso de emendas que vieram para a conta do município. Ele também foi do PT, uma emenda que veio para os assentamentos de Água Doce para fazer hortos medicinais, que inclusive foi matéria do Minha Água Doce, e que até hoje os assentados não receberam esse dinheiro. Tivemos também, Lili, o caso de uma autoridade do município ameaçada? Que é vergonhoso, Júlio, é vergonhoso até falar disso, viu? É vergonhoso para nós. Porque o nosso querido foi obrigado a fazer um documento para tirar todas as comunidades do interior. Para votar na... Para não votar e nem ser votado. Por quê? Porque a nossa chapa era os líderes das comunidades. E por um erro de grafia, eles aproveitaram esse gancho e fizeram isso. Quando o hospital foi criado, tu até tinha falado da questão dos pilares, né? Isso. Que foi o hospital, eu li toda a história do hospital. O hospital foi criado em cima de 3 pilares: sangue, suor e lágrima. Então, antes pertencia à Igreja Católica, né? Pertence até hoje. Pertence até hoje. Então ele tem esse poder, né? Tem esse poder. Que foi amarrado às mãos dele. A que ponto a gente chega? Um hospital que é filantrópico para ajudar a comunidade. Olha a estrutura que a gente tem nesse hospital. Já chegamos até a maternidade, né? Com certeza, Júlio, foi o que nós trabalhamos para isso aí, para trazer serviço para esse hospital. Trazer serviço, reabrir aquele centro cirúrgico para o hospital começar a caminhar com as próprias pernas, Júlio. Só que a gente não teve apoio. Simplesmente, quando eu disse não para a psiquiatria, nós começamos a ser barados em tudo. E além da psiquiatria, primeiro foi a Patrícia de Faria que fez isso. A gente fez até a matéria, que queria transformar uma ala inteira do hospital. Quantas salas que eram? Lembra? Eram 6 salas. 6 salas em psiquiatria. Né? Que era o projeto inicial, era 6 salas. Depois seria 20 salas. E daí seria o projeto terminal. Transformar o hospital num hospital para pessoas que têm problemas psiquiátricos, na verdade, né? Isso. Além disso, recentemente teve uma outra sugestão da atual secretária? Teve. Tanto é que eles agora, Júlio, eu impugnei, por quê? Porque eu fiquei sabendo que eles iam terceirizar esse hospital. Iam terceirizar. Porque, segundo a secretária de saúde mesmo disse, que é melhor ter um leito para drogado do que por um acamado. E era exatamente esse projeto que vocês estavam querendo transformar, para ser leitos de longa permanência. Leitos de longa permanência, creche para idoso, um programa de hospital mais, Júlio, onde que você faz um convênio, a pessoa paga tanto por mês e vai ter um quarto particular para ela. É tudo isso que faz gerar dinheiro. Nós ia alocar esse centro cirúrgico. Tanto é que a gente sempre teve em contato com o Dr. Udinei, um ótimo profissional que infelizmente foi tirado aqui do município, né? Por picuinhas da prefeita. Porque eu acompanhei esse processo. Enquanto isso, nós temos folhas de pagamento de médicos aí ligados à atual administração, onde está ganhando mais de 40 mil reais por mês. Água Doce foi uma das únicas cidades do meio oeste catarinense que caiu a população. Caiu para 6.508 habitantes.
Uma cidade que não está se desenvolvendo, mas está se tornando uma cidade de idosos. E o projeto do hospital era leitos de longa permanência, para cuidar justamente desses idosos. Isso. E pelo que a gente vê, Júlio, desses projetos que eles tentaram colocar de psiquiatria, não sobra leito para idoso. Não sobra leito para idoso. E daí eu te digo, e aquele agricultor que ajudou a fazer esse hospital, não vai poder usar. Deu qualquer coisinha, vai ter que ir para outro município, vai ter que ir para uma UPA, um Santa Terezinha. E daí, esse hospital, para quê? Qual que é a finalidade dele? Para que foi feito? Ele já começa pelo fato de tirarem a representação, o poder do voto dos líderes das comunidades, pessoal. Sim. E isso foi outra vergonheira, né, para nós. Por quê? Porque a nossa chapa era dos líderes da comunidade, né? Foi então por isso que eu digo, Júlio, foi uma diretoria massacrada pela essa administração. Massacrada. Isso posso falar. Isso, com certeza, o pessoal que apoia politicamente por alguns interesses alguém e perseguem pessoas, ameaçam as pessoas, não vão comentar contigo. Porque é o seguinte, pessoal, nessa cidade, infelizmente, quem divulga o que está errado é tido como errado. E quem faz a coisa errada é considerado santo. Sim, dá para ver o que aconteceu. Nós tentamos levar o mais certo esse hospital e o que aconteceu. Eu tive essa diretoria, Júlio, teve a graça de pegar duas administrações. Uma Bissani e uma Neuci. Bissani, nós fizemos coisa nesse hospital. Nós renovamos esse hospital, peguemos 1 ano só. A administração Neuci, nós não conseguimos fincar um prego numa parede. Foi feita toda a revitalização do hospital, é importante falar isso, né? Fizemos. Reformas e tudo, né? Foi reformado 8 quartos, foi trocado quase 500 metros de piso, raio-x revitalizado, foi colocado digital, sala de médico, sala de enfermeira, sala de triagem, coisa que nunca teve nesse hospital. Mudou a administração, você fechou as portas, por quê? Porque eu disse não para psiquiatria, daí eu comecei a ficar ruim. Eu não fui bom daí para prefeito. Daí eu comecei a ficar ruim. Mas agora quem assumir, há quanto tempo já estamos no mês de... indo para o mês de outubro. Já estamos quase praticamente no mês de outubro. Sim. Né? Ou seja, 10 meses. A gente está praticamente 1 ano quase sem presidente? Sem presidente. Sem presidente. Sem presidente. Por questão de picuinhas políticas. Sim. E não em benefício do hospital, que é em benefício da comunidade toda. Eu sempre falei, Júlio, e falo para todo mundo, se a prefeita não fosse com a minha cara, 10 para ela. Ela não é obrigada a gostar de eu. Só que ela não penalizou eu, ela penalizou a diretoria, penalizou a entidade. Porque hoje a gente vê o quê? Um hospital que já está voltando a ser sucateado. Isso que a gente está notando de novo. O andar que nós estávamos fazendo era um hospital para hoje ter decolado. Simplesmente porque que ela não jogou 2 milhões na mão nossa, que nós já estávamos fazendo andar, do que jogar 2 milhões numa pista ali de skate, que vai trazer mais paciente para o hospital. Porque o cara vai cair, vai se quebrar, vai vir aonde? Mas naquele projeto lá, Lili, a pista de skate está no muro do cemitério. Se errou a manobra, cai direto na sepultura. Porque vai ser mais um paciente que vai vir para o hospital. E o que eu falo hoje, Júlio, eles estão tentando terceirizar o hospital. Terceirizou, se foi esse hospital. Aí eu digo, o paciente nosso vai aonde? Porque eles não vão querer trabalhar com o SUS. Eles vão querer trabalhar particular. Quem é terceirizado visa lucro. Hoje o SUS estava repassando 28 mil. Não é viável para o hospital. 28 mil. E a prefeitura, 108? 108 mil. Só que vale ressaltar que muitas vezes a população ia consultar nos postos de saúde do município e eram encaminhados para o hospital. Isso, porque virou uma retaguarda do hospital. De urgência, emergência, virou que uma retaguarda do posto de saúde. Perfeito. Há mais quanto tempo o Hospital de Água Doce vai ficar sem presidente, sem diretoria no nosso hospital filantrópico? Será que os líderes, os presidentes das comunidades
que são tão importantes para o nosso município, cada comunidade, que a gente soube valorizar na série Redescobrindo Água Doce, contando a história de cada uma delas. Será que eles vão ter novamente o poder de votar, de decidir a diretoria? Júlio, é o que eu falo. É o que eu falo. Nós tentamos, que nem eu te falo, eu doei 4 anos da minha vida. Eu sei o que é. Saber que semana que vem tem que pagar funcionário. E não tinha dinheiro. Por isso que eu rodei 33 municípios. Eu fui visitar município que me caiu os braços, município Vargião. Aonde esse prefeito até mandou recado para a prefeita. Ele mandou recado para ela. Que se ela quer aprender a administrar o município, é para ir lá em Vargião que ele ensina ela. Fomos lá, uma cidade com 3.200 habitantes, Júlio. 2 centros cirúrgicos funcionando. Nós aqui com 7.000 não conseguia abrir um centro cirúrgico. Exatamente. E é uma cidade que tem todo o potencial, com um hospital com uma estrutura muito boa, grande, né? Sim. E se a gente analisar, a gente perdeu, o próprio IBGE, são dados do censo do IBGE, nós perdemos o desenvolvimento para cidades menores do que Água Doce. Ibicaré, Salto Veloso, Arroio 30 cresceram mais do que Água Doce. Luzerna cresceu mais do que Água Doce. Ou seja, falta realmente visões empreendedoras, seja dentro do hospital para transformá-lo num centro cirúrgico, seja no desenvolvimento do município. Recursos A. Sim. Recursos A. É um dos municípios aqui do meio oeste catarinense que mais recebe impostos, recebe mais recursos, tá? Graças à agricultura principalmente, que é muito forte no nosso município e não é devidamente valorizado. Então o que acontece? Há recursos, tanto recursos públicos como recursos de pessoas que podem estar colaborando, ainda mais que é um hospital filantrópico. Sim. Só que os projetos não são devidamente qualificados. Quer ver, Júlio, quando eu fui procurar recurso na prefeitura, essa prefeita me transformou num mendigo. Que todo mês eu ia lá, que eu sabia que não ia chegar o dinheiro. Eu sabia, tem um furo, sempre teve esse furo ali. Só que com as emendas parlamentares a gente ia conseguindo dar volta. Só que o que aconteceu? Quando mudou do presidente, que era o Bolsonaro, e entrou o Lula, as emendas caem tudo em Florianópolis. De Florianópolis cai para a prefeitura. E a prefeitura repassa para a Secretaria de Saúde. E lá daí que vai repassar para o hospital. É muito padrinho. Eu corri atrás dos deputados, eles pediam que partido você é. Eu digo, eu não tenho partido. O meu partido é o hospital. Ali nós viremos um mendigo de prefeitura. Daí eu comecei a correr atrás dos deputados estadual e federal atrás de recursos. Porque nós sabíamos que o hospital não consegue dar volta. Daí nós vimos os projetos nossos ser barato. Daí o que acontece? Funcionário chega final do mês, ele quer receber e ele tem o direito dele, né? E foi o que aconteceu aí pela primeira vez nesse ano, depois de muitos e muitos anos, até a gente cobriu a pedido dos funcionários, a gente foi lá na frente, eles pedindo, superando, estavam com salários atrasados. Sim. A equipe da reportagem do Portal Minha Água Doce estava passando por aqui e viu essa mobilização. Agora, na frente aqui do hospital, com funcionários aqui do Hospital Nossa Senhora da Paz. E segundo informações pré-levantadas, seria um possível atraso de salários. Vamos conversar aqui com o pessoal para ver se é isso mesmo que está acontecendo, né? Ivanir Domingues? Sim. Qual é o teu cargo no hospital? É lavanderia. O que está acontecendo? Estou aqui porque sempre sai o pagamento dia 5 e esse mês não saiu ainda e eles não têm plano de quando vai sair e eu estou passando por dificuldade, que eu tenho que pagar comida, pagar as contas e não tem. E eles não dão resposta nenhuma, eu fico enrolando, só enrolando. Mudou, na verdade, o comando, foi por isso? Mudou tudo. E nunca, 25 anos que eu trabalho aqui, primeira vez que estou passando por isso. Uma vergonha o que está acontecendo. Eu fiquei, Júlio, ali, essa administração ficou ali, eu fiquei como presidente, 4 anos e 2 meses. Nunca atrasou um dia o pagamento, porque
eu dava jeito. Eu ia nos empresários, eu ia nos deputados. Quantas vezes de bater na porta de cada um, pedir dinheiro? Quantas vezes, Júlio? Por isso que nunca atrasou. Tentemos valorizar todos os funcionários. Tinha funcionário lá que estava com o salário defasado. Nós peguemos e revitalizamos o salário deles. Que foi um jeito que nem eu sempre, meu lema sempre foi: funcionário feliz dentro do dobro. Perfeito, então. Obrigado. Com certeza, Júlio. Nós estamos aí à disposição, que nem eu falei. Eu sempre quis trabalhar de voluntário, por quê, Júlio? Porque eu sei o que é hospital. Eu me acidentei, eu vi o que é ser bem atendido e mal atendido em hospital. Por isso eu quis fazer esse trabalho aí, de voluntário. Esperamos que o Hospital de Água Doce volte a ser o que é. Que meu medo, o que é? Dessas pessoas aí da terceira idade hoje, que a gente já está indo também para a terceira idade, essas pessoas precisar ir no teu hospital aberto, Júlio. Você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Esse sempre foi meu questionamento. O que você vai fazer com um hospital terceirizado? Você acha que eles vão querer te atender ali pelo SUS? Não, SUS não é viável. SUS paga mal. É o caso que a gente teve, por exemplo, pequenas cirurgias eletivas e tal. Sim. Por exemplo, e exames também que podiam fazer aí no hospital Com também. certeza. Por exemplo, virou aquela ambulância terapia. Né? Pega, vai para Fraiburgo, fazer coisas que podiam ser feitas aqui. Vai para Caçador, vai para isso. Que eu te digo que é a venda do espaço, Júlio. É a venda do espaço. Isso aí gera o quê? Gera lucro para o hospital. Gera menos despesa para a prefeitura. Porque está ali do lado, o pós-operatório é no hospital, Júlio. É tudo integrado. A família está ali. Mas por comodismo preferem colocar pacientes dentro de uma ambulância, dentro de um ônibus. Correndo risco, sabendo. E às vezes nem sendo atendidos. Como aconteceu em 2 casos, crianças com autismo que foram levadas até Joaçaba, chegaram lá e a consulta já tinha sido desmarcada há mais de 15 dias. Como aconteceu com pacientes que foram colocados, pacientes cardíacos, colocados dentro de um ônibus, levados para o hospital Maicém Caçador e voltaram sem ser atendidos porque não havia consulta nenhuma marcada. A última sexta-feira, 24 de novembro, 13 pacientes, crianças autistas com o transtorno do autismo, foram consultar, acompanhado de seus responsáveis, em Joaçaba, um médico neurologista. Mas quando chegaram lá, a recepcionista da clínica falou, inclusive encaminhou prints de mensagens trocadas aqui com a Secretaria da Saúde de Água Doce, de que a consulta marcada para aquele dia já havia sido desmarcada porque o médico estaria num congresso. Teria sido marcado já com antecedência. Mas a Secretaria de Saúde de Água Doce não avisou os pacientes e nem mesmo o motorista que faria a viagem até Joaçaba. 2022, quando pacientes saíram daqui de Água Doce e foram até o hospital Maicê, lá em Caçador, para consultar com um médico cardiologista. Mas chegando lá, não havia consulta nenhuma marcada. Tiveram que retornar à Água Doce sem ser atendidos. Eles levantaram cedo, justamente porque o ônibus saiu por volta das 6 horas e chegou em torno de 10 para as 8 da manhã no hospital regional lá em Caçador. O que esses pacientes e seus acompanhantes não imaginavam é que chegariam até a cidade de Caçador e, após 2 horas, retornariam para Água Doce sem receberem atendimento, sem consulta com um cardiologista. Pois, segundo o hospital, o médico não foi avisado. A Secretaria Municipal da Saúde não teria comunicado e o médico cardiologista não estaria no hospital regional. É a realidade nossa, Júlio. Isso que me dá medo. Por isso que eu sempre
eu tentei impugnar. Por quê? Porque sempre trabalharam em cima do erro. Se eles tivessem trabalhado certo, não tem como impugnar uma eleição. Agora, quando há erro, tem. E eu sempre fui contra esse erro. Porque eu sei que mais dia, menos dia, eles iam terceirizar esse hospital. Ia virar um cabide de emprego primeiro e depois terceirizar. Porque aqui, na nossa cidade, infelizmente, virou um cabide de emprego. A prefeitura que o diga. Daí, se você não está do lado da prefeita, você é excluído. Foi os projetos nossos que foi tudo barato. Beleza, pessoal? Essa é a realidade que poucos têm coragem de falar. E os que têm coragem, lamentavelmente, são perseguidos. Por isso que a mula não sai do lugar. Simone vem falar que a secretária quer que feche o hospital? Então quer dizer o quê? Alguém está trabalhando contra a gente. A precária situação da saúde no município de Água Doce em debate na Câmara de Vereadores na sessão da última segunda-feira, dia 19 de junho. Minhaaguadoce.com.br. Minha água doce sempre dando